Olá você que acompanha os conteúdos aqui da Empíricos, meu nome é Matheus e eu trabalho aqui na casa em algumas das séries como Palavra do Estrategista e Double Income. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante que tem chamado a atenção dos mercados internacionais já há algum tempo, tem chamado a nossa atenção e eu tenho absoluta convicção de que ele vai ser muito relevante para o ano de 2022. Eu quero falar com você especificamente do tema de petróleo, né? Então a gente vive no Brasil. Isso aqui é uma realidade para a gente, principal empresa, pelo menos em termos de nome, né? A gente fala todo dia quase, é a Petrobras. E eu quero entender junto com vocês para onde vai o petróleo em 2022. A gente já vem de uma trajetória muito importante para o petróleo, para a commodity, e estamos entrando em mais um período que promete ser muito importante também. E o petróleo, vale sempre lembrar, ele é a commodity mais arbitrada do mundo. Todo mundo acompanha, é muito difícil tirar alguma coisa nova dele, porque está todo mundo, as pessoas mais inteligentes do mundo estão acompanhando isso aqui. Mas tem alguns insights que eu acredito ser extremamente válidos para quando a gente analisa esse mercado, que é um mercado, como eu falei, super importante para a nossa realidade contemporânea, que afeta todos os setores da economia. Então, sem mais delongas, vamos para esse tema, né? E eu acho que para começar a falar de petróleo, a gente precisa destacar antes a história dele. Histórico recente. Eu não quero voltar também 50 anos, então eu vou voltar a algumas décadas apenas. E quais são essas décadas? Eu dividi aqui em 4 partes e eu vou mostrar depois no gráfico para vocês essas 4 partes em detalhes. A gente teve uma forte valorização do óleo, né, o petróleo, ao longo da década de 90, início do século 21, especificamente, em grande parte por conta da industrialização da China, que de certa maneira puxou pela demanda toda que o país estava tendo, os preços de todas as commodities para cima, inclusive a do petróleo. Esse foi o grande primeiro movimento. É o ciclo da década de 90, início dos anos 2000, que o Brasil surfou, aquele boom das commodities dos anos 2000, você deve estar lembrado, também teve como destaque o petróleo. E, claro, beneficiou muito a economia brasileira. O segundo, por sua vez, é a desaceleração desse movimento. É uma ressaca pós essa grande valorização e que acometeu o petróleo, a commodity, o preço dessa commodity, o preço do barril de petróleo, é cotado internacionalmente por barril de petróleo, durante a segunda década do século 21. Então, a partir da crise de 2008, a gente já vê alguns resquícios de desaceleração, mas, se a gente voltar, a gente tem uma tentativa da China de buscar, por meio de políticas expansionistas, recuperar essa demanda. Então você tem uma queda do barril depois da crise de 2008, uma tentativa de recuperação, mas ele não consegue se sustentar e a partir de 2012, 2013 ele começa a desacelerar e deságua, vai por água completamente depois da crise da zona do euro. A crise da dívida do euro foi ali de 2012 até 2014, contaminando todos os mercados, expectativa de demanda, formação de demanda. Esse foi o segundo movimento. O terceiro movimento, já mais recente, é o do choque da pandemia. Você deve se lembrar dos noticiários, etc., que a gente teve contrato futuro de barril de petróleo, WTI, que eu vou apresentar para vocês, negociando em patamar negativo pela primeira vez na história. As pessoas pagando para você levar o petróleo. E isso foi um choque, claro, também relacionado com a disrupção pandêmica única na nossa história que vivemos e que, claro, gerou na sequência o quarto movimento, que é a recuperação pós-pandêmica. É a recuperação econômica que aconteceu depois da pandemia, que jogou novamente as expectativas de demanda para cima, não correspondida, eu vou comentar sobre isso, pela oferta, e que, claro, pressionou o preço da commodity de volta para os seus patamares acima de $80 o barril. Então eu vou apresentar para você a performance disso em 2 contratos. Quais são esses contratos? O Brent, né, que é a referência para a Petrobras, por exemplo, é a referência global, negociado em Londres, etc. Então é a grande referência para o petróleo em nível internacional. E você tem o WTI, que é a referência americana, é o benchmark americana do Texas, né? Então, primeiro, né, se a gente observar aqui no gráfico, você consegue notar que a gente tem a década de 90, né? Então eu voltei à década de 90, a gente escala até o patamar acima de $125 o barril, e na sequência a gente desaba com essa mesma performance daquele segundo movimento, início daquele segundo movimento, que é a desaceleração desse grande aquecimento por conta da industrialização chinesa. Essa desaceleração é muito verificada para cá, até aqui mais especificamente a
crise do Covid, que é o terceiro movimento, e agora a recuperação de volta para 89, flertando com $90 o barril. Isso já é uma realidade, a gente viu aqui no Brent e a gente vai continuar vendo. E claro, a gente já está muito próximo de $90 o barril, talvez quando você estiver vendo este vídeo já teremos ultrapassado essa marca, mas é porque eu acho que ele vai andar mais. E mais do que isso, não só andar mais, como as empresas que se beneficiam desse setor têm ainda mais para andar, que é por isso que eu estou comentando. É super importante que essa tendência ela veio para ficar nos próximos anos. É um boom de commodity importante esse que a gente está vivendo e que merece destaque, vale dizer. A gente consegue verificar uma proxy muito fidedigna do que aconteceu com o Brent, no WTI também, esse movimento da década de 90, início dos anos 2000, depois da desaceleração, e agora a recuperação. Você percebe que existe um pequeno desconto, né, do WTI frente ao Brent, mas fora isso é tradicional do mercado. E bem, subindo, um verdadeiro bull market do petróleo que deve em 2022 continuar. E eu vou explicar por quê. Se a gente voltar, aliás, se a gente avançar, primeiro eu queria explicar por que eu acredito nisso. E para explicar isso, eu preciso que você entenda o funcionamento desse mercado. Apesar de ser uma commodity, a gente sempre fala o seguinte: commodity, quando a gente olha para ela, depende, é um bem homogêneo, depende exclusivamente da oferta e demanda desse bem. Quantas pessoas estão ofertando, quantas pessoas estão demandando. O petróleo, ele é, claro, se assemelhar a essa lógica, mas o funcionamento dessa lógica é um pouco diferente. Por quê? Porque você tem aliás, você tem um grande player, que é o OPEP, que detém ali mais de 80% da produção de petróleo, mais de 50% da produção de petróleo. Você tem membros não OPEP. O que é o OPEP? É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, ou OPEC em inglês, e aí você tem a expansão desse grupo, que é o OPEP+, que daí são a OPEP, são os países exportadores de petróleo, e aliados. Quem são os aliados? Então você tem os países do Oriente Médio, a Venezuela também, aqui na América do Sul, e quem é o aliado? A Rússia também, produtora de petróleo. O Brasil não faz parte disso. E você tem a dinâmica ocidental dos Estados Unidos, da Europa, com as 7 irmãs, né, que também era uma espécie de cartel, também forma, mas agora o grande cartel é a OPEP propriamente dita, né? Aqui eu separei para vocês observarem, de certa maneira, como é que funciona as reservas de petróleo, né? Quem é que está extraindo petróleo? Quem é que tem muito petróleo? Então a gente consegue verificar que o grande titã é a Venezuela, né? A maior de todas, quase 20% das reservas de petróleo registradas até agora estão por lá. Depois a gente tem a Arábia Saudita, outros players, e notem que aqui dessa amostra, né, a gente já tem um grande percentual de países membros da OPEP. Né? Então, a gente tem uma bola aqui, quem é OPEP? Quase tudo. Né? OPEP é esse preto um pouco mais escuro, esse quase cinza aqui, esse preto mais claro, são países membros não OPEP, né? E daí a Rússia, OPEP+. Então você já está vendo a OPEP crescendo, abarcando outros membros que ela não tinha anteriormente, ficando ainda mais poderosa, ficando ainda mais influente. E por que eu digo isso? Porque eles definem a quantidade ofertada do barril de petróleo e, consequentemente, definem o preço também. Se é mais interessante para eles manter valorizado o petróleo, eles cortam produção, ou simplesmente, se eles estão em um processo de expansão, eles diminuem a aceleração de expansão de oferta, e se eles querem jogar para baixo, eles expandem a oferta. Por exemplo, tem um episódio recente, se a gente for lembrar, aliás, nesse grande período de desaceleração, que, por conta do alto preço de petróleo, outras alternativas, como, por exemplo, gás de xisto, né, dos Estados Unidos, começaram a ser viáveis. Então a OPEP, ao longo dos últimos 10 anos, bateu, né, no preço por meio de expansão de oferta, de modo a tornar o xisto menos viável. Isso é um tipo de manobra, cartel internacional, e é assim que funciona. E o que aconteceu? A dinâmica recente nos mostra que essa organização, quando teve a pandemia e eles ficaram assustados quando o preço do barril, é claro que foi um grande estresse de mercado naquele momento, mas eles ficaram assustados. Eles cortaram drasticamente a produção. Eu já vou mostrar isso no gráfico, né? Tem um gráfico muito legal que mostra quando eles cortam a produção e, claro, consequentemente, para segurar um pouco do preço, né? Para não ser uma calamidade, porque o mercado ficou completamente desestabilizado naquele fevereiro, naquele março de 2020, quando as coisas realmente perderam qualquer patamar salutar de precificação.
E daí, na sequência, eles vêm ao longo de mês a mês aumentando aquela produção que eles cortaram na pandemia, gradualmente. Eu já vou comentar mais sobre isso também. Mês a mês. Só que, claro, eles estão jogando de volta a oferta de maneira muito menos ágil do que a demanda tem se recuperado, de modo que há uma pressão de preço. Por isso que voltamos para o patamar quase de $90 o barril, ou, como eu falei, se você já tiver visto, já tiver superado $90 o barril, de maneira muito rápida, né? De maneira veloz, rápida, pujante. Então, se a gente seguir aqui dando uma olhada, né, o que a gente tem para agora? Primeiro, falar um pouquinho da oferta, né? Então, estima-se que a OPEP aumentará neste ano, né, a produção de petróleo em quase 2,7 milhões de barris por dia em 2022, é o maior aumento no ano desde 2004, ou seja, estamos em patamares históricos de aumento de oferta nesse mercado e ainda assim não tem correspondido ao aumento da demanda, porque está muito forte. A gente teve uma disrupção na cadeia de suprimentos ao longo da pandemia, de modo que as coisas ainda não estão completamente equacionadas, não estão completamente equilibradas. Existe um processo de normalização que deve continuar se dando ao longo de 2022, mas ele ainda tem caminhos para se completar, ainda ele não está completo, ainda existe normalização a ser capturada. E claro, isso, né, essa projeção de quase 3 milhões de barris por dia em 2022, ela se dá por meio da última reunião da OPEP, do começo deste ano, e claro, agora já vai ter mais uma, né, então provavelmente ele vai manter a mesma decisão, mas eles têm aumentado mensalmente 400 mil, 0,4 milhão, 400 mil barris por dia a cada mês, até que todos os cortes de produção sejam revertidos. Que cortes de produção? Aqueles que eu comentei durante a pandemia, que eles cortaram a produção para contrabalancear o peso. Então aqui, se a gente observar, ó, essa é a produção mensal da OPEP, aqui é a pandemia, notem que a produção foi cortada drasticamente, estava em patamares ali superiores a 30 milhões de barris por dia, que foi cortada para próximo de 20 e vem se recuperando, né? Vem se recuperando para que de modo que possamos ao longo de 2022, 2023 recuperar esse patamar. Em 2022 é uma expectativa que já volte para o patamar pré-pandemia, mas ele tem ainda mais, né, para subir porque a demanda ainda está desbalanceada. Então, se a gente seguir também falar um pouquinho da demanda, de onde vem essa demanda, né, de onde vai vir essa demanda. Então, a gente já está perto de atingir o nível de pré-Covid, né, de 100 milhões de barris por dia, e a demanda global diária de petróleo deve aumentar 3,3 milhões de barris em 2022. Você percebe que tem um descompasso, tem um descasamento que nos faz entender, que nos faz conceber esse entendimento, né, de pressão de preço, continuar acontecendo. Cara, e outra coisa que eu vou comentar também é a questão que a gente já comentou em vídeo aqui, hein? Se você já viu, acompanha o conteúdo da Empíricos, acompanha a Palavra do Estrategista, acompanha algumas séries, falei no Double Income também. Enfim, se você acompanha os nossos conteúdos, você já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre inflação verde. O que é isso? Então você tem cada vez mais países discutindo expurgar combustíveis fósseis, do qual o petróleo faz parte, né? Então, queima de petróleo para gerar energia, etc. e tal, os derivados. E nesse contexto, o que acontece? As pessoas estão trabalhando na transição energética, que acelera a transição energética, acelera a transição energética. O que acontece? No outro lado, você deixa de investir em combustíveis fósseis, porque você está direcionando o capital para energias renováveis. Nos últimos anos, você destinou para, quando se tratava de energia renovável e para tecnologia, né? Esse foi o destino de capital nos últimos 10 anos. Ou seja, existe uma carência de investimento na oferta, de modo que você não consegue atender a demanda de maneira, né, saudável, né, com a oferta, com os investimentos anteriores. Então você tem uma falta de investimentos nesse setor, porque você tem uma migração para energias renováveis, o que é muito válido. Só qual o problema? Agora que a gente está investindo cada vez mais em energias renováveis e elas não conseguem substituir completamente as fósseis, a gente precisa das combustíveis fósseis e muitas vezes de matérias-primas poluentes para substituir ou para fechar a conta, né, de energia. Isso pressiona preço, porque você vai atrás correndo de gás, que aconteceu na Europa no ano passado, de petróleo, que tem acontecido e vai continuar acontecendo. Isso é o que a gente chama de inflação verde, né? É a vingança da velha economia, porque ficou sem investimento e, claro, deixa de ter oferta correspondente, de modo que agora as pressões de preço são
muito mais fáceis de acontecer, porque não consegue acompanhar tão bem a demanda. Então, se a gente seguir aqui, falar também de 2 pontos de atenção que estão acontecendo e que podem afetar a questão de preços de energia, transição energética. A primeira é a questão da Ucrânia. A gente está acompanhando, isso é um conflito grave, super complexo. Não vou também me estender muito, porque eu poderia ficar 1 hora falando sobre a Ucrânia aqui, e mesmo assim, eu tenho certeza que tem muitas pessoas mais capacitadas do que eu para explorar esse tema. O que a gente consegue entender de desdobramento para o mercado que a gente acompanha, entretanto, é o seguinte, que a Ucrânia, de certa maneira, né, ele é um pivô energético da Eurásia, né? Então você tem o Heartland, que é a Eurásia, o continente eurasiano, que é aquela grande massa de terra contígua, gigantesca, e claro, ali o leste europeu, um posicionamento subestratégico para controlar esse Heartland. E você tem o pivô ali, que é a pontinha, que é um pivô super estratégico e energético por conta de passa caminho de gás, né? Para alimentar energeticamente a Europa. Então você tem um caminho muito importante de abastecimento europeu. Existem alguns desdobramentos de outras commodities também. Eu falei de gás natural, mas tem também commodities agrícolas, trigo, milho, que também é importante, que sai dali. Tem também demanda por outros tipos, mas petróleo acaba se beneficiando também. Porque se houver uma escalada dos conflitos junto à Rússia, né, houver uma invasão da Ucrânia na Rússia, porque esse é o grande contexto, coloca tropas na Rússia para tentar pressionar o Ocidente, que tem expandido a influência da OTAN e da União Europeia nos últimos anos, então você não está feliz, você é a Rússia, você não está feliz com isso, vou pressionar, pegou a Crimeia em 2014, tem mais 2 regiões ali com muitos rebeldes pró-Rússia, então vou anexar isso aqui também, daí o Ocidente não gosta tanto, fica essa tensão, vai ter um conflito, pode ter sanção, se tiver sanção você tem um problema energético na Europa, que claro tem desdobramentos para fornecimento. Tudo que é conflito geopolítico, e daí é que o petróleo ama uma guerra, né? Ele ama um conflito geopolítico, porque tudo que é conflito geopolítico pode disruptar novamente, como aconteceu anteriormente, a cadeia de suprimentos e, consequentemente, a oferta, que ainda está em processo de recuperação depois da pandemia. Ou seja, pressão de preço para cima. No final, a gente ainda entende, aqui na Empíricos, que estruturalmente existe uma tese que sustenta a alta do petróleo sem necessidade desses choques geopolíticos, como eu expliquei agora, da recuperação de demanda, etc. e tal. Inclusive, se a gente puder voltar um gráfico aqui, só para a gente observar como a gente tem recuperado, né? Então a demanda se aproxima dos níveis pré-Covid de 100 milhões de barris por dia. Aqui a gente quebra, né? Tem combustível, diesel para passageiros, né? E gasolina, enfim, outros tipos de combustível, e a gente consegue verificar pré-Covid, a demanda, aqui é o caminho da demanda pré-Covid, e aqui a gente está com a projeção, né, do Goldman Sachs. E note como a gente está fechando esse gap de demanda, né? Então a gente já está recuperando a demanda e a oferta está para trás. Está recuperando a oferta, mas está devagar. Se tiver um choque, se a gente voltar agora, avançar novamente, tiver um choque geopolítico, como a questão ucraniana, né, se tiver uma invasão da Ucrânia, que na verdade é uma questão muito complexa, como eu falei, mas que é o seguinte, isso não é de hoje, não haverá uma grande solução para esse problema e as coisas vão continuar tensas por lá. O que pode acontecer é um amenizar dos ares, né? Não vai ter uma invasão total, não vai ter a queda de Kiev, não vai ter uma invasão parcial, que seria pegar metade do país, e também não vai ter uma desescalada das Rússias. A Rússia não vai querer recuar depois de tanta pressão. Talvez uma anexação ali parcial, que vai gerar alguma repercussão, e claro, pode ser gatilho para a pressão de preços do petróleo. E, claro, risco geopolítico, tipicamente, é um vento a favor dos preços das commodities, uma vez que interrupções tendem a afetar a oferta. É muito mais que a demanda, né? Às vezes afeta até a demanda, dependendo do nível, né, que for. Mas só para você entender que também o mundo ele está passando por um momento geopolítico delicado. Inclusive, não só a Ucrânia, como a questão do Irã. Né? As renegociações envolvendo o acordo nuclear com o Irã, que foi assinado durante o governo Obama e que foi abandonado durante o governo Trump, e que agora está tentando ser redesenhado durante o governo Biden, já está na 8ª rodada de negociação, e caso não seja bem sucedido, pode gerar também atrito entre as potências, pode gerar atrito entre o Irã, né, que é o grande rival, entre aspas, norte-americano no Oriente Médio,
E se porventura houver um fechamento do Estreito de Hormuz, que é o jugular do mundo, né? O pessoal brinca que o Estreito de Hormuz, que é aquele, né, que passa ali, aquele estreitozinho entre a Península Arábica e o Irã, né, aquela pontinha ali que passa bem pequenininha. Se houver um conflito de modo a fechar o Estreito de Hormuz, você mata o fornecimento de petróleo para o mundo. E claro que isso também é pressão de preços para cima. Então tem vários choques que podem, não de maneira natural, afetar o preço dessa commodity. Por isso que ela não é uma commodity trivial. Se a gente seguir aqui, tem um cenário base projetado, né, da Sanford, que eles colocam aqui como estruturalmente caminhando para cima de 100 dólares, 100 dólares o barril, né, novamente, como a gente viu anteriormente, mas eu acredito que existe espaço para chegar acima de 100 dólares o barril ainda neste ano. Primeiro semestre deste ano ainda tem espaço para isso acontecer. Se não no primeiro semestre, ao longo de 2022. A gente consegue verificar um certo caminhar aqui, porque vai ter volatilidade, né? Ele vai subir, ele vai corrigir, nem aconteceu recentemente. Os Estados Unidos pressionando a OPEP, não, 400 mil barris por dia ao mês adicional não é o suficiente. Você tem que aumentar essa velocidade, você tem que colocar mais barril de petróleo para controlar, porque os Estados Unidos estão com medo da inflação, né? Petróleo para cima é inflação. E é bomba de combustível para a gente. Prejudica o nosso bolso no final do dia. Então os Estados Unidos estão preocupados, todo mundo deveria estar. Né? Muito caro o petróleo também não é bom para a economia global, inflaciona o mundo. Então os Estados Unidos preocupados, aumentou. Daí, claro, óbvio que não vai obedecer. Pelo contrário, né? Se eles estavam pensando em aumentar a velocidade, por conta disso, que eles não vão aumentar mesmo. Então falou, não vai aumentar, vai ficar igual. Os Estados Unidos foram lá e abriram as reservas dele, colocaram, fez uma pressão de preços em novembro do ano passado, que estava acima de 80, foi para 60, e depois já voltou tudo de novo, para perto de 90. Também teve ajuda ao longo de janeiro de algum choque geopolítico, como essa tensão ucraniana que eu citei, que acelerou bastante a retomada de patamar de preço. Mas então tem essa volatilidade que pode acontecer. Então tem um preço médio ali de 70 dólares o barril, num cenário otimista, mas estruturalmente caminhando para 100 dólares o barril. Este ano a gente já está em 90 dólares, então isso aqui só se tiver uma volatilidade muito grande na segunda metade, que é possível. A gente está num processo de normalização de taxas de juros que pode desacelerar ainda mais a economia e, consequentemente, prejudicar as previsões de demanda e que jogaria o preço de volta para o patamar de 80, mas de maneira sustentável a gente é construtivo com os preços de petróleo. Este ano já pode voltar para cima de 100 dólares o barril, já é consenso quase no mercado que isso vai acontecer ao longo do ano, mas de maneira estrutural, isso aqui é claro, projeção para a curva de contrato futuro, né, seria algo como uma tentativa de desenhar alguma coisa mais sustentável, também tem espaço para ganhos ao longo dos próximos anos. Mas nossa opinião é que já neste ano tem espaço para chegar em 100 dólares o barril, ainda que depois, no segundo momento, arrefeça e depois continue a sua trajetória sustentável para patamares altos, né, de preço de barril. Seguindo aqui, eu queria comentar para você, se o petróleo vai subir, como a gente pode se beneficiar disso? Como ganhar dinheiro com a alta do petróleo? Nós aqui da Empírico já estamos ganhando dinheiro com as nossas recomendações, os nossos assinantes, nós não, né? Os nossos assinantes estão ganhando dinheiro com as nossas recomendações no mercado de petróleo e existem algumas maneiras diferentes para você conseguir isso. A primeira delas, super simples, na verdade, hoje em dia o mercado democratizado consegue fazer com que você tenha acesso a contas no exterior de maneira muito mais rápida, dinâmica do que foi no passado, e com isso, abrindo conta lá fora, você consegue comprar um ETF. O que é um ETF? É um fundo índice, é o Exchange Traded Fund, é um fundo índice negociado em bolsa, ele segue um índice, você pode comprá-lo como se comprasse uma ação, só que ele é um fundo, né? Ele está uma cesta de ações. E esse aqui, o S&P Oil and Gas Exploration and Production ETF, que é o XOP, negociado na NYSE, New York Stock Exchange, ele é basicamente uma cesta de empresas exploradoras de petróleo, óleo e gás. E por quê? Porque a ideia aqui é buscar o fluxo de caixa. A gente sabe que está em 90 dólares o barril, vai caminhar para 100 dólares o barril, mas isso não é um upside muito legal. Aonde está o upside? Na rotação setorial dos recursos para coisas descontadas, como teses de commodity. As teses de commodity ficaram descontadas nos últimos 10 anos por conta daquela desaceleração que eu comentei para vocês, desaceleração da China, mudança de modal de investimento da China, crise da zona do euro, mudança de perspectiva de demanda da zona do euro, que é uma importante demandante da commodity, de commodities de maneira geral. E você tem
baratas, né? Commodities baratos, como os ativos brasileiros estão baratos. E daí, numa segunda pernada, você tem essa atração de capital para coisas baratas, para fluxos de caixa, porque ao longo dos últimos 10 anos eles ficaram mais eficientes em termos de custo, então, com patamares mais altos de barris de petróleo, eles conseguem gerar muito mais caixa para o acionista do que anteriormente, porque são mais eficientes em custo. Então acaba sendo, ainda que o preço caia, uma segunda metade de 2022, uma primeira metade de 2023, ainda tem espaço para ganho por meio de fluxo de caixa. É por isso que eu gosto desse ETF, porque ele compra empresas que exploram óleo e gás, ou seja, eles geram fluxo de caixa para o seu acionista. Existe outro, como o da Vanguard Energy ETF, que é o VDE, também você pode comprar uma corretora lá fora, existem corretoras lá fora, você tem a Ebre, você pode abrir conta na Interactive Brokers, você pode abrir conta na Charles Schwab, você pode abrir conta na TD Ameritrade, todas elas muito simples para se comprar. Hoje em dia o mercado, como eu falei, super democratizado, para pequenas quantias de dinheiro. Então tem essas opções, ETFs lá fora, e tem ações que você pode comprar no Brasil, por exemplo. As nossas opções locais são Petrobras, PE, TR4, né, as ações preferenciais da Petrobras, tem mais liquidez, preferência na distribuição de dividendos, negociado na B3 e tal. E aqui é uma coisa sempre importante ressaltar, Petrobras carrega consigo risco político e estamos em meio a um ano eleitoral, ela vai ter mais volatilidade que a média, mas ainda é uma posição bacana. E o segundo nome é 3R Petróleo, RRRP3, 3R Petróleo, um nome que, diferente de Petrobras, é mais focado em trabalhar, não em exploração, mas trabalhar postos já maduros. É uma empresa menor e quem seja maior valorização que a Petrobras. A Petrobras já é muito valiosa, você não vai ver a Petrobras triplicando de valor. 3R, não sei se vai triplicar, mas também é um tipo de exposição muito bacana para se ter em exploração e produção. E, internacionalmente, você tem BDRs aqui dentro, né, aquelas Brazilian Depositary Receipts, que são as ações certificadas, as ações internacionais aqui no Brasil. Você pode comprar na Bolsa Brasileira, portanto, na sua corretora. Ou você pode comprar lá fora ações da BP, British Petroleum, né? Que é, entre os players internacionais, o nosso top pick, nossa favorita. E dessa maneira você consegue surfar o fluxo de caixa das empresas que exploram petróleo nesse ciclo de alta da commodity internacionalmente por conta desses fatores que eu desenhei para vocês. Tá certo? Foi um vídeo longo, eu sei, foi muita informação, eu sei, mas eu espero que tenha sido claro, eu espero que tenha sido transparente, cristalino, que não tenham ficado dúvidas. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí para se inscrever no canal, clica no sininho para receber as nossas notificações, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo temas que porventura você gostaria que nós comentássemos também. Assim como a gente recebeu essa sugestão de tema, você pode sugerir o próximo tema. Eu adoro falar sobre commodity, já falei sobre urânio, já falei sobre hidrogênio, falei de petróleo, falo sobre tudo, coloca aqui, eu tenho certeza que a nossa equipe gigantesca de análise vai ter gente para falar sobre o tema que você quer, tá certo? Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Como eu falei, compartilha com seus amigos, é muito importante pra gente, pro nosso trabalho, e até mais!